Estivemos falando semana passada sobre o avivamento, né? Sobre o título fala o avivamento espiritual, onde a gente viu que o avivamento ele é uma necessidade e geralmente ele vem pós alguma crise, não é isso? Né? Crise econômica, crise espiritual, crise moral. Biblicamente a gente vai ver que Deus ele permitia certas situações acontecerem para que o povo se aproximasse, né? E assim o povo buscasse, o povo se arrependesse, e aí Deus respondia com vitória, né? Com o levantar, de diversas formas. E para quem gosta de Bíblia, né? Essas lições estão bastante cheias de conteúdo. Hoje a gente vai falar do avivamento no Antigo Testamento e temos aqui muitos exemplos. Então a gente vai fazer como eu fiz na última aula. Vamos meditar, né? Estudar a lição e mais tarde a gente vai fazer aquela pergunta, né, que eu fiz na última aula sobre o que cada um de nós, ou algumas pessoas aqui, não sei se vai dar para ouvir todo mundo, tira de importante, amém? Vamos à introdução. Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e ouvia do céu e enviava do céu um avivamento como a chuva serôdia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Então, basicamente, né, o que a primeira lição também veio falando, e aqui a introdução ela continua com essa mesma linha, né, de que quando o povo de Deus eles tinham o costume de começar a praticar coisas que não agradavam a Deus, acontecia o quê? De vir uma crise política, uma crise espiritual, uma crise moral, uma crise de, vamos dizer assim, de fartura também, né? A lavoura era prejudicada. No caso de guerras, né, Deus permitia que inimigos, né, maiores se levantavam para atacar o povo de Israel, e ali acontecia que o povo ele ficava, né, debaixo de opressão, debaixo de um jugo, né? E isso porque Deus queria maltratar o povo, Deus tinha prazer em fazer o povo chorar, em exprimir o povo? Não. Geralmente era para que o povo lembrasse das primeiras obras, né? Lembrasse das primeiras práticas. Que práticas são essas? O culto verdadeiro a Deus, ou melhor, o verdadeiro culto ao verdadeiro Deus, né? Então a gente vai ver aqui, né, e o comentarista ele fala, mas toda vez que isso acontecia, Deus também permitia que um homem ou uma mulher de fé se levantasse, né, confessasse os seus pecados, confessasse o pecado do povo, e ali chegava, né, Deus enviava do céu um avivamento, e isso atingia a necessidade daquele povo, a situação que aquele povo estava enfrentando no momento. Se era uma necessidade, vamos dizer, de alimento, Deus ele trazia cura sobre a terra. Se era uma necessidade de o povo sair da opressão de um exército inimigo, Deus levantava um guerreiro para assumir ali o exército e guerrear. Então você vê que tinham várias situações, né? E claro que toda vez que isso acontecia era por quê? Porque os olhos e o coração do povo voltavam para Deus, não só de lábios, mas eles voltavam a adorar a Deus, eles derrubavam os altares, eles faziam a limpa mesmo, não só, né, vamos dizer assim, falando de lábios, mas no próprio coração, eles se quebrantavam mesmo, porque ninguém engana o Senhor. Não adianta eu falar, né, Israel, eu me arrependi, eu quero viver algo novo, eu agora sou uma pessoa transformada, porque eu decidi isso, só que dentro de mim
eu não permiti o Espírito Santo fazer uma reforma em mim, né? Muitas das vezes, mas olha, Jael, se você mudou, você vai ter que agir agora assim. Ah, não, assim eu não vou agir não, porque aí já é demais. E aí não tem avivamento, irmãos. Não tem levantar de Deus na minha vida. Por quê? Porque para que eu viva o avivamento de Deus, eu estou falando eu, mas é de forma generalizada, nós precisamos ser sinceros conosco mesmo e sinceros com o nosso Deus. E isso significa que é fácil eu chegar para Deus e falar: olha, Deus, toma minha vida por completo, toma meu coração por completo, toma minha mente por completo, porque eu estou super facilitando para o teu Espírito, a minha vida é tua. Chega ao ponto que a gente faz isso, mas até que chegue a esse momento, não é fácil, irmão, porque a nossa carne, ela inclina para as coisas da carne. O nosso espírito, ele tende a inclinar para as coisas do espírito, mas a carne, ela está aí, e Jesus vai dizer que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, foi aquilo que eu estava falando aqui na quinta-feira, né? Às vezes a gente quer tomar a atitude, a gente quer tomar a frente, a gente quer dar a resposta, mas o Espírito Santo fala: calma, deixa eu agir por você, deixa eu falar por você. E aí, irmão, a gente deixa verdadeiramente, né? A gente invoca a presença do Senhor, aquela presença toma a gente de um jeito, assume um lugar muito mais do que nós, graças a Deus por isso, porque quando Deus chega, Ele verdadeiramente chega, né? Quando Deus ele tem espaço na nossa vida, verdadeiramente Ele assume esse espaço. Então, não tem como nós sermos 50% Israel e 50% Espírito de Deus, né? Eu tenho que ser 100% Cristo na minha vida. Deus, Ele não pode comandar só o meu corpo, o meu exterior, mas o meu coração também tem que ser de Deus. Deus não pode só comandar, né, o meu espírito, eu não posso estar só feliz. A minha alma também, ela tem que estar curada, ela tem que estar sarada. Então, a gente já estudou aqui que somos o que? Seres tricotômicos, né? A alma, o espírito e o corpo precisa estar mergulhado, como foi falado aqui em algumas aulas atrás, no oceano do Espírito. Amém? Então aqui Deus, ele, né, sempre agia dessa forma. Um panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. O avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com uma tirania de Faraó, que não conhecia a história dos benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no monte Horebe e viu a sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo, por intermédio de Moisés. O soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Então, aqui a gente vê uma manifestação de avivamento da parte de Deus, né, sobre o povo de Israel, quando ali, né, o segundo faraó, que a gente sabe pela história que existia faraó, que governava o Egito, e com todas aquelas, né, situações que José passou, José vai parar, né, no governo do Egito, por intermédio, né, por ordem, né, do então faraó que governava na época, que dirigia aquela nação na época. E a gente vai ver que, porque o Senhor era com José, ele vai assumir essa posição. Só que depois que o primeiro faraó, José, morre, e o primeiro faraó também vai morrer, um segundo faraó assume. E a gente vai ver pela história que esse homem não conhecia a história, o contexto, por que aquele povo era tão beneficiado. E a gente vai ver que começa ali,
né, a gente sabe que Faraó é usado, mas por trás disso tinha o diabo querendo já exterminar o povo eleito, o povo que Deus tinha uma promessa, né? E a gente vai ver, irmãos, trazendo para as nossas vidas o que acontece aqui, né? Nós estamos diante de um povo que tem promessa de Deus, que está sendo oprimido, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê um povo que Deus fez uma promessa, que Deus tinha um propósito, né? O povo, né, estava sofrendo, estava sendo oprimido, estava sendo humilhado devido a situações que Deus já havia falado também para Abraão. Estava tudo dentro do controle de Deus. Mas a gente vai ver, né, que o povo ele começa a gemer, o povo ele começa a clamar, o povo já tem uma outra posição diante de Deus, né? Talvez esse povo, quando chegou no Egito, opa, aqui José está na direção, aqui José está governando, o lugar aqui está confortável. Não sei como começou a relação do povo com os egípcios, né? Mas vamos entender assim que o povo começou a se conformar, a se acostumar com aquele ambiente, né? Só que Deus ele tinha uma promessa, né? E às vezes, irmãos, diante de algumas situações que a gente passa, a gente acaba aceitando a situação que a gente está vivendo de um jeito que a gente já passa a ser, vamos dizer assim, se identificar com o ambiente, se identificar com a prova, se identificar com a terra, melhor dizendo também, porque se a gente for pensar nos dias atuais, tem pessoas, irmãos, que pensam em muita coisa, que sonham muita coisa, que planeja muita coisa, que quer casar, que quer fazer faculdade, que quer viajar, que quer muita coisa, mas não esquece do principal. Eu não penso mais em ir para o céu. Eu não penso mais em esperar o meu Jesus aparecer nos ares e chamar, né, a trombeta tocar e me levar. E a gente precisa ter esse entendimento que diante de algumas situações, Deus ele permite as coisas ficarem mais estreitas para que a gente venha lembrar que temos uma promessa. Uma promessa de quê? De salvação e de vida eterna. A vida aqui na terra, na piscina, na praia, nas viagens, no comer, tudo que se pode, é muito boa. Mas essa não é a promessa que Deus fez para mim e para você, né? Casar é bom, namorar é bom, fazer faculdade é bom, realizar os sonhos são coisas ótimas. Mas essa não é a maior promessa que Deus tem comigo e com você. Então, para isso, acontecerá crises. Para isso, acontecerá situações que vão nos fazer lembrar, não, peraí, eu tenho um Deus. Há um lugar preparado para mim. Irmão, e o que está acontecendo muito hoje é exatamente isso. As pessoas estão se enraizando tanto dentro das situações e dentro dos lugares que esquecem que tem essa promessa de salvação. E isso gera um problema horrível. Por quê? Se eu não estou bem na minha congregação, eu automaticamente não tenho mais um pensamento de ir para o céu. Se eu não estou bem no meu casamento, muito menos eu vou estar pensando no céu. Se eu não estou bem com a minha vida financeira, muito longe vai estar o meu pensamento do céu. Por quê? A Bíblia fala, e a gente sempre menciona aqui, aonde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E nós temos que ter o nosso tesouro no Senhor. O salmista Davi vai falar, eu não tenho outro bem além de ti. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. E é muito bom falar de vitória, é muito bom falar de prosperidade, só que é essa palavra aqui, é esse ensino aqui que vai regar a nossa fé, fazer a manutenção da nossa vida espiritual para que nós venhamos levantar os nossos olhos, né? Como a irmã Ana Maria sempre canta, levantai os nossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. Precisamos todos os dias. Do meu lado as coisas não estão boas, dentro da minha casa as coisas não estão boas, no meu trabalho as coisas não estão boas, às vezes na congregação acontecem coisas que não são coisas boas. Isso vai acontecer porque onde tem gente, tem gente. Mas levanta os olhos para cima, ó remido do Senhor Jesus. Porque o diabo ele vai usar das situações terrenas
né? E aí, irmãos, o que confunde o adversário da nossa alma? É que quando você está debaixo de uma crise, ou uma crise financeira, ou uma crise espiritual, uma crise, seja qual for, a gente se quebranta diante de Deus. E a gente fala, Senhor, está difícil para mim. Eu não estou sabendo lidar com essa situação. Eu não sei se isso é culpa minha, se isso é consequência da minha desobediência, eu não sei se isso é consequência de eu não estar numa posição que eu deveria estar e não me posiciono, eu não sei se eu estou em pecado ou se isso é investidas do diabo, mas eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu auxílio, Senhor. Deus, a minha mente está perturbada, o meu coração não tem paz. Deus, a minha vida espiritual não é mais a mesma. Eu não sei aonde foi que deu ruim, onde caiu, mas eu preciso me levantar de novo em nome de Jesus. E aí, irmãos, a Bíblia fala que aquele que confessa alcança misericórdia. Aí o Espírito ele se apodera de mim, de você, e ele fala, mas e a promessa que eu tenho na tua vida? E a promessa que eu tenho na tua casa? A unção que eu derramei não foi só para você falar em línguas, não foi só para você marchar, não, é para você perseverar na doutrina e lembrar da soberana vocação que eu te chamei. Ah, Senhor, mas tem pessoas que têm muito mais influência que eu. Quem sou eu? Mas se você for ver na história, irmão, Gideão não era ninguém, né? De acordo com a sua lógica, com o seu modo de se olhar. Mas Deus falou para ele, mas é através de você que eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas. Ele faz questão de trazer a sua referência, eu sou o menor da casa de meu pai, de Manassés. Mas ali a gente vai ver que Deus ele fala para ele, você se olha assim, mas eu falo para você, o Senhor é contigo, varão valoroso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que é importante diante das crises? Não é como eu me olho, não é como você olha a situação, é como Deus está do céu olhando para mim e para você. Então, às vezes a crise ela vai nos enganar. A Bíblia fala que o diabo é mentiroso, né? E ele vai aproveitar da situação para chegar diante de mim e de você e vai falar, olha, vai adiantar de que você continuar orando? Vai adiantar de que essa caminhada, essa trajetória, tu está vendo algum retorno disso? Né? E a gente se olha diante daquela situação e a gente se coloca como algo inferior. Mas o Senhor nessa manhã, Ele nos lembra que somos um povo eleito. Somos um povo que tem promessa. Somos o povo, irmãos, que quem tem mais dinheiro nesse mundo, naquele grande dia, se não tiver com a vida no altar, vai ficar, louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu e você, pobre, aleluia, mas pessoas humildes, simples, mas que tiverem com o coração puro, com a mente limpa, com as mãos, aleluia, dignas, aleluia, de ser recebida pelo Senhor, somos nós que vamos entrar pelas bodas do Cordeiro, né, Luciano? Com a roupa bonita, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, irmãos, vamos situar o nosso coração nessa manhã. Vamos situar a nossa mente nessa manhã. O Espírito ele traz essa palavra para as nossas vidas para nos situarmos e dizer, ei, não vale o que você pensa, não vale o que o mundo prega, não vale o que estão falando de você. Vale naquele grande dia, quando a trombeta tocar, aleluia, você escutar o soar da trombeta e você entender que você é digno de entrar pelas portas celestiais. Então, esse é o verdadeiro avivamento. De passar crises e crises, como a gente louva aqui, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance. Você vai passando, irmãos, pelas fases. E aí, hoje você passa por uma e você venceu, graças a Deus. Aí, amanhã, um processo é maior ainda, né? E aí parece que o negócio vai ficar ruim, que você não vai conseguir atravessar. Mas lembra quem foi que te fez a promessa. Lembra quem foi que te chamou. Lembra quem foi que decidiu que você é filho para a salvação. Você é filho para a salvação. Então, vão passar crises de todos os tipos. Emocional, psicológica, espiritual. Mas você vai resistir debaixo da palavra do Senhor. E graças ao avivamento que Deus sempre vai enviar
ao teu coração, à tua alma e ao teu espírito. Amém? Então a gente vê aqui, né, que Deus, ele usou Moisés, chama Moisés para agir como libertador, né, para tirar Israel. E aqui a gente vai ver no último verso desse comentário, diz assim: fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Pela vontade de Faraó, do rei daquela época, Israel ficaria ali até sucumbir, até ser exterminado. Porque a gente vai ver lá atrás, quando, né, Faraó ele começa a pedir, antes ainda, né, no tempo de Moisés, que todos os primogênitos, né, que fossem meninos, né, fossem exterminados, fossem ceifados, para que o povo não viesse prosperar. Mas dentro dessa situação, Deus ele já havia separado Moisés, Deus já tinha ali, né, armado toda uma trama, porque eu trago isso para a minha vida. Quantas foram as estratégias de Deus para que hoje eu estivesse aqui falando com vocês, para que vocês estivessem me escutando, me ouvindo, que às vezes durante a minha caminhada eu ficava: por que isso na minha vida? Por que aconteceu isso? Por que eu vim parar nessa situação? Por que eu vim parar nesta família? Né, irmã Valéria? Por que eu vim parar nessa casa? E durante muito tempo na minha infância, isso foi algo que eu questionava muito. Só que depois, né, hoje, melhor dizendo, eu entendo as manobras de Deus para me dar livramento e para dar livramento a muitas outras vidas que viriam a ouvir a minha voz, a me escutar, a ouvir a pregação, que eu sou um instrumento de Deus para ministrar. Então, isso traga para a sua vida as situações, as crises, as manobras de Deus. Irmãos, Deus não erra. Deus ele não erra. Confia no teu Senhor. Você está no lugar certo. Você está plantado no lugar certo. Deus te levantou no lugar certo. A tua história é escrita pelo Senhor. Estávamos aqui falando de livros, né? Tem livros que têm 30 anos, pessoas que morrem com 30 anos, né? Vamos dizer assim, a gente imaginando. Deus tem um livro da história de cada um. E na história de cada um, Deus ele já determinou, já sentenciou. Só que a gente vai ver que tem pessoas, né, que estava comentando, pessoas que morrem com 20 e poucos anos, pessoas que morrem com 60, pessoas que morrem com 100. E tem pessoas que vão ser, né, levados, transladados pela glória do Senhor. Mas a gente vê que em toda a situação, em todo o contexto, Deus ele nunca perdeu o controle da história de ninguém. Então, essa é uma palavra para as nossas vidas. Eu sei que parece, né, diante de algumas situações que a gente, nossa, será que Deus está no controle disso mesmo? Será que eu precisava passar por isso mesmo? Irmãos, com certeza Deus ele está no controle. Porque se não for o Senhor, o inimigo ele já tinha tragado a sua vida. Ele já tinha tomado a tua alma. Por que você às vezes passa por tantas situações que por muito pouco outra pessoa já teria, né, ou dado cabo da vida, ou dado cabo da vida espiritual, porque tem pessoas que não aguentam espiritualmente, mas ainda assim você continua louvando a Deus, você continua fazendo a obra do Senhor, você continua, não sabe como, mas você tem vontade de estar na casa de Deus, não sabe como, mas você pensa em fazer a obra de Deus, você está pensando na festividade, o vento está batendo forte na tua casa, mas você está pensando na festividade, você está pensando como que vai ser a Santa Ceia, você está pensando qual hino que você vai louvar, você está pensando qual é a pregação, a próxima pregação que você vai pregar. É Deus, irmão. É o Espírito Santo movendo dentro de mim e de você. A Bíblia fala, a Bíblia não, tem um louvor, né? Ele está em você, o Espírito em você. Então, nós, graças a Deus, temos o que foi falado aqui uns dias atrás, um outro Consolador. E esse Consolador, ele nos norteia. Está tudo dizendo que não. As vozes que foi falado também aqui nos estudos atrás, vozes do maligno, vozes da consciência, mas a voz do Espírito falando: prossiga. Prossiga porque eu te amo, prossiga porque eu sou contigo, prossiga porque eu estou no barco, estou no controle de todas as coisas. Amém? Avivamento é isso. Amém, irmãos?
O avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde. A apostasia, o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Assim, o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou em Israel e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Então aqui a gente vê o quê? Uma outra crise acontecendo, né? Algo que é gravíssimo, né? Que está acontecendo aqui. Por quê? Porque o problema está vindo diretamente de quem não deveria vir, né? O problema, os posicionamentos estão acontecendo de onde deveria ser totalmente diferente. E, irmãos, não tem isso. Você vê aqui que diante do Senhor não tem grande e não tem pequeno, né? Se Deus quiser tratar com o líder, Ele trata com o líder. Se Deus quiser tratar, e aliás, principalmente na casa do líder. É o primeiro lugar que Deus começa a arrumar. É o primeiro lugar. E eu falo assim, né? Nós estamos falando de líder, mas vamos trazer para um micro. Nós somos lideranças dentro da nossa casa também. Então a gente precisa ter esse entendimento, porque fala assim, agora vai falar da pastora, agora vai falar do pastor, agora vai falar do presbítero. Não, nós, cada um de nós temos, né, sobre nossos ombros uma grande responsabilidade. Você é líder na sua casa espiritual. Você é um sacerdote, você tem a responsabilidade de trazer para dentro do seu lar, junto com a presença de Deus, a ordem, a decência, a moral, a ética, a vida espiritual estável. Instável, melhor dizendo, né? Estável é ruim. Então a gente precisa estar estabilizado, precisamos estar equilibrados, precisamos estar orientado, avivado pela palavra de Deus. Avivado pela palavra de Deus. A pastora Jaqueline trouxe uma palavra aqui, que ela falou algo interessante a respeito dos valores perdidos, né? Da dracma que aquela mulher perdeu e dos valores que se perdem. E às vezes, irmãos, a gente perde um valor e deixa para lá. Aí quando vai ver esse valor que a gente perdeu, acaba acontecendo de gerar uma perda de um outro valor e a gente vai deixando levar. Quando a gente percebe, tem muitos valores que já se perderam dentro da nossa casa. Ou não só, eu falo assim, nossa casa, família, mas também na nossa casa espiritual, nosso coração. O compromisso que a gente tinha, perdeu, não tem mais não. A responsabilidade de servir a Deus com fidelidade, isso é coisa que a gente fazia antigamente. Hoje em dia, não, agora não é assim mais não, né? O hábito, trazendo para uma coisa mais clara, de orar todos os dias dentro da nossa casa, agora não tem tempo, está difícil demais. Quando tem tempo a gente faz, mas está difícil. E a gente vai se deixando levar. Quando vê, irmão, a gente está sem identidade. Quando vê, a gente é um povo sem os princípios da palavra. A gente tem princípios de todo mundo, do mundo, mas a gente não tem um princípio da palavra dentro da nossa casa, dentro da nossa mesa, no meio dos nossos filhos. Eu vi um vídeo, não sei se eu enviei lá no grupo, a respeito de um pai ou uma mãe que foi corrigir um filho, e o filho ouviu na escola que não poderia ser corrigido, e quando ele foi corrigido em casa, o pai ou a mãe, não lembro, foi corrigir, o filho falou para o pai, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso eu vou chamar o conselho tutelar. E ele falou para o filho, aqui dentro, o princípio que eu vivo é o princípio da palavra de Deus. Você está se baseando no princípio do mundo. Eu me baseio no princípio da palavra de Deus. Então, ou seja, às vezes a gente, né, por falta de ousadia, por falta de
autoridade, ou por falta de, que é outro princípio que a gente tem que ter, de valor, que a gente tem que ter dentro de casa, a gente está deixando os ditos do mundo na casa, ditar a nossa regra. Irmãos, dentro da nossa casa, quem manda é o Senhor. Mas só que a gente fala assim, aleluia, é verdade. Só que quando o Senhor manda, Ele manda corrigir o filho. Quando o Senhor manda, Ele manda a gente ter uma vida de responsabilidade. Quando o Senhor manda, a gente tem que ter uma vida de oração, sim. A gente tem que ter uma vida baseada na palavra de Deus, sim. Às vezes, irmão, o nosso eletrodoméstico, nossa televisão, toca de tudo. Toca funk, toca pagode, mas não toca o louvor, que é os louvores que invocam a presença do nosso Deus para o nosso lar, que abrem portas espirituais de bênção. A Bíblia fala que Deus ele habita no meio dos louvores, irmão. Então a gente precisa se situar novamente, né? Avivamento é isso. Avivamento é você se indispor com a tua família para não deixar alguém colocar uma garrafa de cerveja no seu congelador? Nem sempre. Às vezes o avivamento é a pessoa entender que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus e que não tem que entrar na sua casa com cerveja. Avivamento é uma pessoa entender que não pode ir para sua casa e fumar na sua varanda, porque sabe que você é uma pessoa que tem responsabilidade com a palavra de Deus. E assim, Jael, mas acabei de aceitar Jesus, a minha vida não é assim. Busca, irmãos, porque o nosso Deus é Deus que Ele faz uma obra por completo. Não vai precisar você bater boca, não vai precisar você discutir. O que for de casa vai ficar, o que não for de casa vai sair. Porque Deus, Ele é Deus que Ele, como eu falei aqui, o avivamento, Deus ele assume a obra por completo, né? Eu vejo lá no meu trabalho, né? As pessoas agora estão, depois que eu comecei a orar, tem um negócio chamado DDS no meu trabalho, e todo final de DDS tem alguém que tem que orar. E o rapaz que ora, ele é de uma empresa terceirizada, então tem dia que ele está, tem dia que ele não está. Aí, uma funcionária lá sabe que eu sou da igreja e foi e falou, pede Israel. Aí ficaram ali um mês mais ou menos tentando me botar para orar e eu fugindo. Orei. Acabou que me oficializaram como orador. E aí eles ficam me chamando de pastor para lá, pastor para cá. Aí eu estava lá esses dias conversando e, irmãos, quando a gente trabalha fora, a gente precisa ter uma mente muito esclarecida, muito firme e muito convicta daquilo que a gente crê, daquilo que a gente vive. Né? E eu já tenho um tempo que eu tenho uma certa experiência nisso, né? E eu lembro que essa semana mesmo eu estava numa sala lá e eles começaram a falar de assuntos sexuais, dessas coisas promíscuas. E aí eles começaram a falar. Aí falaram assim, não, mas o pastor ele não trata esses assuntos não. Vamos diminuir aí, não bota o pastor no meio disso não. Eles falando de mim. Aí o outro falou assim, mas vai dizer que ele não faz, vai dizer que ele não acontece, vai dizer que não... Aí ficou ali, eu parado dentro da situação, e metade me defendendo e a outra metade levantando questão. Aí eu fiquei ouvindo eles discutirem e fiquei observando. Aí eu falei assim, deixa eu falar uma coisa. Aí eles falaram, não fala nada não dá confiança não. Eu falei, não, deixa eu falar. E ali eu comecei, porque eu aproveito essas situações para aplicar a palavra. E eu falei, não, meu filho, não é assim não. A gente faz, acontece, mas eu sou uma pessoa que eu sou casado. Eu sou uma pessoa que eu sou cristão. Mas não pode fazer, claro, pode, dentro do meu seio familiar, dentro do meu casamento. Eu comecei ali, irmãos. Eu sei que eu acabei de falar, eles ficaram uns 10 segundos assim mesmo. É verdade. Então, a gente tem que ter convicção. Eu não sei se foi na semana passada ou uns dias atrás que eu falei sobre a pressão, né? De você ser pressionado a uma coisa que daqui a pouco você está se rendendo àquela pressão. Não, irmão, você tem que ter convicção do que você é em Deus, entendeu? De quem te chamou. E ali eu falei e eles ficaram sem argumento nenhum, porque eu não saí do assunto. Eu falei, não, temos sim, temos a responsabilidade inclusive de ser o que somos,
eu tenho que fazer meu papel de marido, o homem tem que fazer o papel de marido, a mulher de esposa. E comecei a falar, não corri do assunto, e aí eles ficaram sem argumento. Mas e aí, pode isso, pode aquilo? Eu falei, aí eu comecei a vir na Bíblia. Bíblia. E eles ficaram, tá certo. Eu falei, inclusive, aproveita, ajeita a tua situação com a tua esposa, que não tem um lá que tá para se separar, entendeu? Tu tem 3 filhos, entendeu? O ideal é agora você nesse final de ano estar passando o final de ano com teus filhos, com a tua esposa, e não correr da situação. Por quê? Porque nós temos que ter convicção de quem somos em Deus, responsabilidade. E eu lembro que infelizmente pegaram e falaram assim, mas se for o fulano faz mesmo. Aí eu fiquei assim, constrangido por aquela situação, porque é um fulano que infelizmente é crente. Entendeu? Então, a nossa oração é que sejamos necessários e que o Espírito nos abrace, porque, irmão, nada vem de nós mesmos, a capacidade de tudo vem do nosso Deus, amém? Então, eu estava falando aqui a respeito de Samuel, e Deus ele permitiu toda essa situação para que houvesse essa crise, para que houvesse um conserto na casa do Senhor. E a gente vai ver aqui que assume Samuel, que julgou Israel, e Samuel direcionou o povo novamente à vontade de Deus, à palavra de Deus, ao culto a Deus, a tudo mais. E a gente vai ver que Israel aqui ele passa a viver, de forma abençoada, ao ponto de Deus permitir, novas sucessões. A gente vê que Deus ali, o povo começa a clamar, depois que Samuel, Deus permite Saul se levantar como rei. Saul começa muito bem, mas a partir do momento que sai do propósito de Deus, Deus novamente começa a agir, começa a trabalhar, porque como eu falei, nada sai do controle de Deus, tá? Então ali Deus já havia preparado também Davi, e a gente vai ver que Israel vive, o seu apogeu, o seu ápice, praticamente, no reinado de Davi. Amém? Alguém quer falar alguma coisa sobre esses 2 períodos aqui, tanto de Moisés quanto de Samuel? Não, né? Quer, pastor? Pode falar, pastor. Não. Pode falar. Pode falar. Ambos os períodos eles têm algumas singularidades que chamam a nossa atenção. Você falou sobre o apogeu de Davi. Então, depois a gente vai detalhar mais sobre isso. Você vê que aparentemente o povo faz uma escolha errada. Você vê que nós queremos um rei, se espelhando em outras nações. Mas, às vezes, dentro das nossas escolhas, Deus tem propósitos. Não estou dizendo que tem que escolher errado, Deus vai fazer aquilo dar certo. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso. Você vê que dentro daquilo ali que o povo foi, vamos dizer assim, tendenciosamente a se espelhar no mundo, Deus já mostrou para eles que, olha, se eu for a cabeça, como Davi muitas vezes fez Deus a cabeça, vai dar certo. Agora, se vocês forem pelo jeito que vocês querem, Deus permitiu eles viver a escolha deles, né? Exatamente. Então, assim, tem escolhas que nós vamos viver na nossa vida que Deus vai permitir. Ele fala, mas por que está acontecendo? É uma vontade permissiva. Deus permitiu. Porque nós sabemos o que nós escolhemos para nós e o que queremos viver para nós. Por exemplo, eu quero comprar, sei lá, um terreno. Não tenho condições. Mas eu vou lá e entro e compro, pego o dinheiro, não sei de onde, faço. E vou pagar. Aí vem as consequências. E aí fala, e Deus, e onde está Deus nisso tudo? Deus permitiu. Verdade. Você não colocou a mão, você não fez? Então, certas coisas que nós temos que olhar, o porquê que está acontecendo isso comigo hoje? Permissão. Escolhas. Exemplo, saúde. Por que eu estou tão mal de saúde? Porque você não teve escolha lá atrás, que você não se cuidou da saúde, que você não fez isso, que você não fez aquilo, você não fez um check-up, você não fez... Então são escolhas. A gente tem que entender que tudo aquilo que a gente planta, Vai colher. a gente vai colher. Escolhe bem. Então, assim, a respeito da escolha, a gente, Deus vai escolher por mim e por você
a gente tem como o presbítero falou, a oportunidade de fazer a escolha, mas se temos intimidade com Deus, se buscamos ao Senhor, se perguntamos a Deus, o Espírito dele vai nos dar a direção de como escolher. Basicamente é isso que a gente tem que ter, intimidade com o Senhor, pedir a Deus sabedoria. Senhor, não deixe eu errar. Eu lembro que quando eu estava para comprar, ele falou de terreno, eu ficava assim, eu não posso errar. Eu falava muito, Senhor, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, porque esse dinheiro eu demorei anos, né? Você deve lembrar o tempo que eu trabalhei lá na Agripom, e eu entrei naquele lugar para comprar o terreno. Eu falei, eu vou entrar aqui, eu vou trabalhar tantos anos e eu vou comprar o terreno. E quando eu comprei o terreno, eu saí. E eu lembro que eu peguei e eu falei para Deus, eu não posso errar, porque eu demorei muito para levantar esse dinheiro. E não foi fácil levantar, né? Mas eu falei para Deus que eu queria comprar e eu não podia comprar em um lugar que depois viesse dar problema. Acho que eu já contei esse testemunho aqui. E orando, apareceu várias propostas, apareceu uma em Vasconcelos, fomos lá ver o terreno. Eu e meu pai rodamos basicamente a Zona Oeste inteira, porque eu também não queria ir para muito longe. E eu lembro que quando eu estava assim com medo já, porque essas coisas a gente tem que resolver rápido, porque a proposta chega, você está com dinheiro, mas ao mesmo tempo, olha, mas tem gente também querendo, então você tem que me dar uma resposta, porque eu não posso segurar e tal, e eu orando a Deus. E já tinha um grupo do WhatsApp da Monte Moriá. E eu lembro que a irmã Maria Balbina foi usada pelo Senhor e falou assim, olha, Deus manda dizer para alguém aqui nesse grupo que está com o propósito de fazer alguma coisa, de comprar alguma coisa, que a resposta é sim. Tá? Pode seguir adiante e tal. Eu não sei o que é, mas Deus manda dizer que é assim. Aí eu, incrédulo, eu falei assim, alguém. Tem milhões de pessoas no grupo, né? Mais de 30 pessoas no grupo. Menino, eu acabei de pensar isso, veio um áudio de 2 segundos. Irmãos, é o irmão Israel, tá? Deus orando aqui, Deus falou pra mim que é o irmão Israel. Aí eu falei, Deus é muito misericordioso, gente. Deus é muito bom, muito fiel. Não, e tipo assim, quem sou eu para Deus fazer isso pela minha vida, né? Mas Deus, ele é tão bondoso, conhece tão o nosso coração, ele sabe que a gente não está fazendo nada por, né? Sei lá, não sei nem dizer qual é a virtude, se é que é uma virtude. Não estou desdenhando da profecia, mas é pé no chão mesmo. E eu falei assim, eu não posso errar. E quando ela foi usada para confirmar, irmãos, eu fui com uma paz. Eu tirei o dinheiro no banco assim, ó, na mão, sabe? Dei na mão do homem lá o dinheiro. Tem coragem, né? Com coragem, com vontade de ele receber mesmo o dinheiro. A mulher do banco, você vai querer pegar esse dinheiro todo mesmo hoje? Eu falei, eu tenho que pegar todo, porque ele não pode receber transferência, tem que ser na mão. E fui e tal, e paguei. E todo mundo veio em mim, você é doido, você deu o dinheiro na mão. Eu falei, Deus falou comigo. E acabou. Se Deus falou, tá falado, irmão. Deus falou comigo e falou mesmo e foi vitória. E aí, acho que foi ano passado não, foi o início do 2021, eu cismei que eu tinha que vender, né? Eu tinha que vender o terreno, porque eu tinha que casar e eu não estava tendo dinheiro para construir. Eu falei, eu vou vender esse terreno, vou comprar um negócio menor e vou entrar para dentro com Letícia e vamos embora fazer a obra do Senhor, casar e fazer a obra do Senhor. Porque eu estava desesperado. Aí fui pregar lá em Rio da Prata. Eu e a pastora, né? Eu e a pastora, com esses negócios bons, eu levo a pastora. Chegou lá a pastora, ó, para ela, eu vejo a senhora num vento muito grande. Aí ela já estava num processo, né? Aí ela, vento não, tempestade. Não acredito que ela ia melhorar, tempestade. E desceu ali o rolo, né? E eu quietinho na minha, falei, aleluia, Jesus, quietinho, porque eu falei, mas eu queria a resposta de Deus, eu queria, só que não era a resposta que eu estava pensando que eu ia receber. Aí ela orou, entregou para a pastora e depois virou para mim, e Deus manda dizer, para comprar tu perguntou e para vender tu me perguntou? Aí começou, pode arrancar aquela placa de lá porque você não vai vender. E começou a descer a ripa. Então, irmãos, seja feita a vontade do Senhor na nossa vida, né? Então
Intimidade que eu falo, às vezes não vai partir nem de nós, vai partir do próprio Deus mesmo, de chegar em mim e você e falar: "Ei, eu te amo, ajeita a tua vida, não faz dessa forma não, que você vai errar", né? E a intimidade, a gente fala muito de intimidade, a gente se coloca como íntimo, né, de Deus, mas fiel é Deus na nossa vida, irmão, né? O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Então a gente vai falhar, a gente vai errar, a gente vai falhar, mas o nosso Deus, ele não falha, ele é fiel e ele cumpre tudo que ele fala e tudo que ele começa. Então a gente vai ver aqui a respeito, né, acabamos de falar de escolhas, de decisões. Então quando a gente ora, porque eu falava muito para Deus: "Deus, eu não posso errar, eu não posso errar", e Deus não me deixou errar. Então Deus, ele não vai deixar a gente errar, à medida que a gente é humilde, à medida que a gente sabe que a gente não pode fazer nada sozinho, que a gente às vezes é muito autossuficiente. Eu já tenho experiência de vida, eu tenho estudo, eu entendo do assunto, e às vezes a gente esquece de chamar, foi falado aqui há alguns dias, né, de chamar Deus para o negócio, né? Alguém falou aqui esses dias de chamar Deus para o negócio, acho que foi quinta-feira, missionária Cristina, né, falou de chamar Deus para estar ali conosco em qualquer situação, em qualquer problema que for resolver, ou na festa, ou no culto em ação de graça, em qualquer momento, irmãos. Deus, ele deve ser sempre o anfitrião e a prioridade, amém? Eu já li, né, a respeito de Samuel, né, o avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, o rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. Como punição, Deus enviou o exército assírio para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias como rei em seu lugar. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Essa situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Olha aí, toda uma trama, né? Mais uma vez, você vê que em todo o tempo Deus, ele está no controle, mas o avivamento é certo, irmãos. O avivamento é certo à medida que o povo se quebra, à medida que o povo se arrepende, à medida que o povo entende, né? Eu estava passando por uns processos um tempo atrás e eu ficava tentando entender. Eu falei: isso é demônio? Isso é processo de Deus? Isso é eu que estou errado em alguma coisa? E ficava ali buscando resposta. Mas uma coisa era certa, irmãos, eu estava sempre falando com Deus, né? Até que eu comecei a entender, porque de início eu já sabia que era processo, só que o negócio vai ficando muito apertado, irmão. O negócio vai ficando muito apertado, o negócio vai ficando muito difícil. Aí você fica assim: não, isso não pode ser Deus, isso não pode ser o Senhor fazendo isso só pode ser demônio se levantando. Mas como é que é demônio se aquele que é de Deus, o maligno, não toca? Então ficava aqueles questionamentos na minha cabeça de querer entender de onde vinha todo aquele vento. E às vezes a gente fica assim diante das crises, mas era o que? Era o avivamento chegando, em nome de Jesus, nas nossas vidas. Era a restauração, a restituição chegando. E eu ouvi um negócio esses dias que é: toda vez que uma promessa está para se cumprir, Deus, ele aperta mais um pouquinho. E é verdade, irmãos. Toda vez que uma promessa está perto de chegar, e quanto maior a promessa, maior é o aperto. Mas a promessa é certa, em nome de Jesus.
Então, às vezes a gente está diante de um momento da nossa vida que a gente fica assim, não sei se é demônio, não sei se isso é Deus tratando, não sei se isso é processo, não sei se sou eu que estou errado ou errada, mas por via das dúvidas, mantenha Deus no negócio, chame Deus para o negócio, confesse as suas fragilidades, confesse as suas falhas, confesse, irmãos, e diante dessa situação, não tem, você vê aqui que o rei Manassés, ele fez coisas horríveis, né? Fez coisas que não agradavam a Deus e Deus permitiu a decadência, mas diante de uma oração sincera, Deus ele restituiu a este homem um reino novamente. Então, diante de oração, por isso que o diabo não quer que eu e você venhamos orar, por isso que o diabo não suporta, porque a oração, ela move o nosso ser, a oração faz a gente começa a ser sincero. Por quê? Porque não é eu que estou orando, o Espírito começa a tomar a situação e começa a confessar através de nós as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas fragilidades, e isso gera em nós quebrantamento, e quebrantamento Deus ele não despreza, louvado seja o nome do Senhor. Um coração que está contrito, um coração que está quebrado, Deus ele vai enxergar, Deus ele vai olhar. O que está acontecendo ali naquela casa? Eu estou vendo algo novo sair ali daquele quarto. Eu acho que é um coração quebrantado. E isso começa a chamar a atenção do céu. E o céu começa, aleluia, a responder ao crente. E quando a gente vai ver, né, o avivamento está chegando dentro da nossa casa. Que avivamento é esse? Que a prova passou? Não. É que você levanta, enxuga suas lágrimas e fala, não, Deus é comigo. Deus me fez uma promessa. Eu vou continuar caminhando mais um pouco, porque se estreitou, é porque a promessa está perto de se cumprir. Isso é o avivamento do Senhor. Aí você chega na congregação, né? Você dá lugar, você louva, você abraça, você canta, você chora. Quem não está ligado, quem não sabe da situação, vai achar que, coitado, só vive chorando, coitado, só vive chorando, né? Nossa, mas está cantando, está louvando, está abraçando, mas a gente sabe do processo dela, mas às vezes eu e você não estamos sentindo esse processo tanto quanto estamos pensando, porque a glória do Senhor nos envolve de um jeito, né? E quando a gente vai ver, a gente para conversar com alguém, nossa, mas aquele processo, eu passei por isso, eu vivi isso. Não é verdade, pensando bem, lembrando aqui agora, aconteceu isso comigo. Quantas são as vezes que olham para nós e entram em certos assuntos e que eu falo assim, não, jamais falaram isso para você. Eu falei, falaram isso para mim e eu não fiz nada. E eu não dei uma resposta. Como assim? Não, você não falou nada. Eu fiquei bobo também. E eu não, irmãos, isso é o avivamento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E eu estou falando isso assim, a nível contra o diabo mesmo, tá? Não é contra a pessoa, não. Contra o irmão, contra crente, contra a família, não. Contra o diabo. O diabo usa os seus adeptos para nos atingir. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Porque através do avivamento você se cala. Através do avivamento, ao invés de você falar, você ora. Através do avivamento você dobra o teu joelho, aleluia, e tem bênção chegando no teu lar, e deixa te caluniar, deixa te apedrejar, deixa falar contra você. O que importa é a tua vida com o teu Senhor, é você olhando para o alto, né? Levantando seus olhos para cima, e aí você está experimentando e vivendo o avivamento. Está tudo bem, o armário está cheio, às vezes não. As roupas são as mais novas? Não. Né? Quantas vezes, irmão, chegou um período na minha vida que me chamavam para pregar e eu falava, não, já tenho agenda, eu já tenho um compromisso nesse dia. Mas é porque eu estava sem roupa, juro por Deus, e eu ficava com vergonha. Hoje em dia, eu tenho paz no meu coração para ir com a mesma roupa toda quinta-feira, né? Eu tenho paz no meu coração, porque às vezes a gente está dentro de um processo, tanto problema externo, que coisas mínimas, irmãos, nos abalam. Sabe, coisas mínimas. Eu estou com um sapato um tempão já, um sapato, e eu estou nem aí. Porque ninguém tem nada com a minha vida, né? Ninguém tem nada com a nossa vida, irmãos. Mas isso é paz do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas quando a gente está dentro do processo, o diabo fica, tu está só com sapato, está só com sapato,
tigela cheirosa no meu corpo, sabe? Mas são coisas que a gente ri, mas que na prática, na hora da prova, o diabo ele vai lá. Ué, mas está achando que está adiantando continuar buscando? Está adiantando continuar subindo o monte? Fazendo carta para Deus? Com essa situação toda acontecendo? Eu lembro que teve um dia, que foi um período que eu decidi mesmo que eu não ia mais pegar agenda de nada. Que eu peguei e fui para a paciência. Isso também serve como experiência. Fui pregar e, irmão, cobra? Eu falei, não cobra nada não, irmão. Não cobra nada. Claro que não. Fui pregar. Fiz só R$4, irmão. Voltei a pé. Começou a chover. E nessa chuva eu vim indignado. Eu falei, eu nunca mais aceito a gente em lugar longe. Não, porque eu acho que a pessoa, assim, a pessoa tem que ter consciência da passada. Só que assim, tudo é experiência, porque aqui na nossa igreja, a gente procura agora saber também. Porque às vezes a gente não cobra, mas também vem, vai. A gente não sabe como a pessoa chegou, não sabe se vai ter uma janta, não sabe. E às vezes a gente, como é que fala? Fala muito, né? Fala mal de quem oferta, de quem dá janta, de quem paga uma passagem, mas a gente precisa entender a situação de cada um, né? E dentro desse processo, eu fui entender que tinha sim necessidade de algumas pessoas sim ser ajudado com a passagem, ser ofertado com algum valor, né? E precisa a gente passar pela situação para a gente ter a empatia de entender o lado de cada um. Que a gente quer o pregador aqui, o pregador é usado, o pregador Deus usa, né? Só um minuto. E ali a gente vai ver que quando a gente passa pela situação, tem essa necessidade de a gente atentar para esse olhar dessa maneira. Amém? Então, são coisas que a gente passa, irmãos, que eu não sou muito de falar, né? Hoje eu estou falando até demais, de mim, né? Das coisas que eu passo. Mas assim, são coisas que provocou na minha vida avivamento, né? Porque o avivamento não é eu chegar aqui todo culto, glorificar, falar em mistério, e claro que eu vou fazer isso porque eu gosto do manto, né? E eu gosto de sentir o toque do Espírito de Deus na minha vida. Mas o avivamento é você passar por todas essas crises, né? Não só eu, mas você também, passar pelas crises dando glória, passando pela prova dando glória a Deus. Amém? Obrigado. Não, essa situação que você estava falando, uma vez eu fui comprar um colega lá no 32. Eu estava numa situação muito difícil, meu caraca, Jesus. Mas eu estava assim, nessa época eu estava separado, eu morando sozinho, eu caraca, Jesus, aí eu vou pregar. Eu falei, não, pode chegar a passagem, a gente vai ir, né? Chegando lá, eu falei, pô, Jesus, não tem nada, tem mesmo. Mas amém, eu vou me alimentar espiritual, né? Chegando lá, né? Vou me alimentar espiritual, pelo menos. Isso aí. O espírito Aí chegando lá, né, o pastor assim, vamos lá. Aí chama, terminou o culto, terminou, vamos lá. Você falei, não, acho que eu tá bom. Quem tira comigo até pudim. Olha aí. Tá O testemunho totalmente diferente. Tá né? marcado até hoje lá no Facebook. Assim, lá marcado até hoje. Registrado, tá vendo? Ai, não pode dar. Eu sempre lembro. O processo de cada um, né? O processo dele foi o pudim. O processo dele foi o pudim. O meu processo foi chuva, terno molhado. E ele no outro dia me chamando para pregar. Eu falei, como que eu vou pregar com o terno todo molhado? Uma chuva dessa? Então assim, cada um com as suas experiências. Mas estamos aí, graças a Deus, estou vivo, estou seco, né? Graças a Deus. Morreu? Não morri. Não, tem um sapato ainda, mas isso aí é coisas que a gente pode resolver, né, irmão? Mas, meu Deus do céu. Ô, Jesus, muito obrigado, Senhor. Deus permite, irmãos. Deus permite. Então, aqui Josias, quem é Josias, né? Tinha tudo, irmão, para esse reino continuar todo. Um jovem não, né? 8 anos de idade, é o que tudo indica. 8 anos de idade, o cara começa a reinar, começa a colocar tudo em ordem. E ele não só cuida da cidade, ali no momento do lugar que ele estava reinando, mas de todas as cidades vizinhas que também estavam sob o seu comando, ele dá ordem e ele vai pessoalmente acompanhar cada situação. Ele faz o que? Ele começa a pedir que organize o santuário, o templo. Nessa obra, o livro da lei do concerto é encontrado, porque olha como é que estava generalizada a bagunça. Até a Bíblia, vamos dizer, a palavra de Deus tinha se perdido literalmente no meio daquela confusão, e ele encontra, e ali ele pede para que seja lido
e ele lê toda a situação, tudo que Deus falou, né, diante do povo, e a palavra, ela mexe com o coração do povo novamente, né? A esperança é avivada, o povo volta a lembrar que tem um Deus dos pais, né, de Josias, né? E a gente vai ver que ali há uma mudança generalizada, né, de culto. Então, assim, a pessoa que chegava, se é que tinha culto, passa a chegar a entender que o culto era para Deus, o Deus verdadeiro, um culto racional, um culto onde Deus era a primazia, né, onde tudo ali era diferente. E aí você vai ver que aqui o comentarista fala assim: o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual, né? E automaticamente, irmãos, você vai ver, eu não sei se os irmãos estão observando pela lição passada e por essa, que o espiritual praticamente rege tudo, né? Então, às vezes, é onde tem que ter o equilíbrio, né? A gente tem que entender que o nosso espiritual ele precisa estar ok, né? Mas também, deixa eu abrir um parêntese para dizer que não é só espiritual. Viver na casa de Deus, né? Aí, segunda está aqui de manhã, segunda está em outra igreja à noite, terça está aqui de manhã. Se tiver dentro das tuas condições de poder fazer isso, organizar a tua casa, trabalhar, fazer as tuas coisas, faça, porque a gente tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Mas a gente também tem que entender que temos casa, as mulheres têm marido, os esposos, né, os maridos têm esposa, né? E tem filhos, tem as responsabilidades, tem o trabalho, tem um monte de coisa para organizar. Então, o espiritual, quando você organiza ele, automaticamente o financeiro é organizado, o emocional é organizado, o psicológico é organizado, a área familiar é organizada, mas tudo com equilíbrio. Amém? Isso está claro? Isso está entendido? Não tem dúvida, né? Vamos lá para Confissões dos Pecados e Retorno à Palavra de Deus. O chamado de Neemias. Neemias se achava-se na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou duramente 4 meses com grande lamentação, né? Então, aqui você vai ver que o avivamento, no caso aqui da passagem de Neemias, começa com uma oração, né? O que nós temos feito diante das notícias que chegam diante de nós, né? Se a gente for depender das notícias, irmãos, a gente vai entrar numa depressão, a gente vai entregar os pontos, a gente vai não acreditar que aquela situação pode ser mudada, mas o que Neemias fez foi mergulhar no oceano do Espírito através da oração. Então, nessa manhã, não importa qual é o tipo de crise, não importa qual é o tipo de situação, a resposta está em começar a orar. Mas eu oro, vamos orar um pouco mais. Mas eu já oro um pouco mais, vamos orar um pouquinho ainda mais. Porque oração gera avivamento, gera mudança. Você vê que muitas coisas aqui começaram a cair por terra através da oração. Você vê que o rei, né, olha Neemias de uma maneira diferente. Eu, quando entrei lá no meu trabalho, eu sempre fui uma pessoa muito, como é que fala? Desenvolvida não, articulada, né? Eu sei me comunicar, aprendi a me comunicar, então eu sempre fui uma pessoa com relação pessoal, graças a Deus, muito bem. Mas eu falei assim, eu estou meio enjoada disso, sabe? Porque chega uma hora que a gente, por mais que saiba algumas coisas, como eu falei aqui, né? Eu falei, não quero fazer nada de mim mesmo. Então, quando você entra num lugar novo, você vai adquirir ali pessoas que gostam de você, mas você também vai adquirir aquele povo que te olha com um olhar meio estranho, né? Que às vezes não confessam a mesma fé, ou às vezes confessam a mesma fé, mas é meio difícil de lidar, né? Porque tem disso também. Mas eu falei, Senhor, eu fiz a oração de José, sabe? A oração de José, Senhor, que eu venha entrar naquele lugar e as pessoas venham me olhar com bons olhos, sabe? Que eu não venha precisar eu ficar me mostrando nada, me
como é que eu posso dizer assim, quando a pessoa fica dando satisfação o tempo todo. Eu falei, não quero isso não, estou cansado. Eu sei que trabalho tem muito isso, você tem que ficar dando satisfação, se justificando, mostrando que você é uma pessoa legal ou não. Eu não quero mais isso para a minha vida, Senhor. Que eu possa entrar naquele lugar e as portas possam estar abertas para mim, não só a âmbito de trabalho, mas que nas relações pessoais, que eu não precisa ficar, né, e eu me dê direção de quem eu tenho que andar, com quem eu não tenho que andar. Eu sei que a gente já tem ali o nosso, né, as nossas afinidades, mas eu fiz essa oração, eu nunca fiz, irmão, mas dessa vez eu fiz. E graças a Deus, irmão, eu tenho sido abençoado nessa área, né? Se falam pelas costas, mas eu também não estou nem aí, porque eu sei que quem cuida da minha vida é o Senhor, e eu sei que eu entrei ali debaixo de oração. Então, eu estou assim, sabe? Senhor, me faça entrar pelas portas e cega, né, o inimigo de me enxergar, de mirar em mim. E graças a Deus, eu tenho ido, caminhado ao ponto de Deus me abençoar, das pessoas, mesmo não sendo crente, estarem ali sempre com... Eu fico vendo lá, né, falei aqui um dia, me chamaram lá para entregar um café, às vezes me chamam lá para entregar um pão, às vezes arrancam um pouco lá e querem me entregar. Eu falo, Jesus, muito obrigado, me dá paz assim mesmo, desse jeito eu estou gostando. Eu sei que o diabo não fica satisfeito, que daqui a pouco ele vai querer usar os seus adeptos, mas eu já estou em oração, irmão, né? E assim nós temos que ir. E Neemias aqui, ele está totalmente em oração, né? Diante da notícia, ele vai orar. E nós, diante de qualquer notícia, de qualquer situação, irmão, nós temos que orar. E você vai ver aqui, né, a confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Esse foi um dos pontos altos na oração de Neemias, na condição de intercessor. Ele se incluiu entre os pecadores mencionando a casa do seu próprio pai. Neemias confessou mais: de todo nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Então, aqui Neemias ele se inclui como qualquer um, né? Como qualquer um hebreu, como qualquer um israelita, que sou falho tanto quanto os que pecaram, a casa de meu pai, cai tudo sobre os nossos ombros. Mas se a gente for trazer para os nossos dias hoje, eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei, eu vou confessar o quê? Né? Tem gente que pensa assim, mas se a gente for olhar, a gente sempre está, como eu sempre falo, a gente sempre pode melhorar com Deus. Irmãos, se a gente se olhar para dentro de si, a gente vai sempre enxergar uns negocinhos assim que Deus pode tirar. Deus, tira isso aqui. Isso aqui não é para estar em mim. Esse negócio não é para estar na minha mente. Esse negócio não é para estar no meu coração. Eu não posso olhar com esse olhar. Eu não posso pensar dessa maneira. Esse ímpeto ficar em mim. Se a gente fosse olhar, a gente pode melhorar em Deus. E isso, irmãos, agrada também o coração do nosso Senhor. De a gente confessar. E claro, né, que a gente não vai fazer essa oração no microfone. A gente não vai fazer essa oração no clamor de terça-feira, né, como uma pessoa próxima fala, eu não presto, eu não sou nada, eu não tenho valia de nada, né? Mas a gente tem que se olhar e colocar a palavra diante de nós e falar, Senhor, eu não estou me enquadrando muito bem aqui não, mas o Senhor pode me colocar, mas coloca com jeitinho. Me coloca com jeitinho no centro do teu querer, porque também a gente também é muito radical, né? Faz a tua vontade, faz a tua obra, arranca, tira, derruba, joga por terra. Aí Deus entra com força, mesmo, tem autoridade, tem autonomia, então vamos embora. E aí tu fala, Senhor, tá doendo. O vaso tá rachando. Mas se rachar, meu filho, eu te faço de novo. Né? Mas o ideal é não rachar, né? O ideal é fazer com jeitinho, a gente ali, ó, com intimidade dele conosco, né? Porque como eu falei, a gente, se for depender da nossa intimidade com Deus, a gente falha, mas a intimidade dele conosco, Senhor, eu preciso, eu necessito, me ajuda, me refaça, com carinho, Deus, me ajuda, não deixa eu te dar trabalho, entendeu? E aí,
a gente vai sendo cuidado pelo oleiro de maneira bonitinha, entendeu? Que não precisa refazer, né? Eu aceito, Senhor. Eu aceito, mas direitinho. Me ajuda, me dá discernimento. Eu não vou reclamar. Não é, irmão? A gente não pode ser hipócrita, irmão. A prova dói. Igual aquele hino, pastor. Eu tô na igreja, a gente foi na igreja e a irmã falou assim: eu vou passar pela prova, pelo fogo de novo. Eu quero passar por novo. Eu vou cabeça nada. Eu quero passar por fogo, prova de novo, nada. Eu não estou tentando nem saber. Deus, ele conhece, né? A nossa estrutura ele conhece. Se ele achar que a gente tem que passar, ele vai passar. A gente vai sentir. Mas a gente pedir. Mas a gente pedir já era falta de discernimento. Tem aquele ditado, cuidado porque tu pega. Pois é. Aí o povo erra por falta de quê? De entendimento. Entendeu? Mas que venhamos pedir ao Senhor confessar as nossas falhas, os nossos limites, as nossas neuras, as nossas doideiras, que a gente é meio doido mesmo de vez em quando. Entendeu? Né? A gente é meio doido, né? Tem hora que a gente fica meio doido, mas o Espírito Santo de Deus tem misericórdia. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a confissão de pecados aqui fez com que o avivamento chegasse, né? Essa foi uma condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Se você for ver, se a gente for reparar, desde a missão passada está falando de quê? De confissão, de arrependimento, né? De mudança de vida. Porque arrependimento não é eu me arrependi e continuar fazendo as mesmas coisas, as mesmas práticas, errar na mesma situação. Não, eu me arrependi, Deus precisa trabalhar em mim, eu preciso também decidir mudar e preciso prosseguir para errar, sim, mas em outra situação. Como provas novas, né, pastor? Provas que vierem, que sejam provas novas. E às vezes a gente está na prova antiga porque a gente quer também, né? Porque a gente quer viver prova antiga porque a gente não procura orar para melhorar. Mas é isso, amém? Vamos viver o avivamento. E aqui, né, essa situação de Neemias tem um ponto importante, o avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de um modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeriria das suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. Após anos de cativeiro, em terra estranha, além da leitura, explicava-se o significado de cada expressão e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festa. Ali, na praça principal, diante das portas das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém, pós-exílio. Então, depois da prova, irmãos, tem que ter avivamento. Amém? E às vezes, a gente depois da prova, chega o avivamento, chega o novo de Deus, e a gente fica assim, estou cansado. Né? A prova foi muito difícil, parece que não compensou o que você passou com o que você está vivendo. Mas na hora que chegar o momento do avivamento, e o avivamento não é só avivamento, é a vitória também, a resposta de Deus, porque o povo aqui estava vivendo a resposta de Deus na sua vida. Né? O povo celebrou com alegria, o povo celebrou com festa. Então, está passando pela prova, aguenta mais um pouquinho, porque vai ter festa, vai ter alegria, vai ter avivamento de Deus. Amém? O avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. Deixa eu só voltar aqui, que eu esqueci de falar algo. Você vê que Neemias aqui, ele fez questão de trazer a palavra de forma didática, né? De forma ensinada. Então, isso mostra que é um argumento, né? Um respaldo para se dizer a importância do culto de ensino. Né? Culto de ensino, tem igrejas que nem existem mais, muita igreja não existe mais. A maioria das igrejas, quando tem culto de ensino, é raro, dá para contar. Porque hoje em dia os cultos de ensino eles estão mais extintos, porque não vem muitas pessoas, aí eles vão matando esses cultos e bota aí vitória, libertação, né? Mas aqui a gente vai ver que o avivamento ele veio devido a um culto de ensino.
Porque às vezes o movimento é bom, a pregação é boa, mas o que vai fazer a gente meditar é aquela palavra explicada, né? Porque aqui ele vai dizer que o comentarista está dizendo que eles fizeram questão de trazer o significado de cada expressão, de cada versículo, de cada situação, pausadamente para que o povo viesse entender. Então, culto de ensino não traz avivamento? Traz, e está lá respaldado, isso, e está respaldado lá no livro de Neemias. Mas Amém? nessa parte aí é interessante a gente frisar que toda a informação que nós passamos, o importante não é só você transmitir, é como a pessoa que vai receber, é como a pessoa vai receber. Certa vez uma pessoa lendo, perguntaram, tem estudo que ler? Por quê? O importante não é só você passar, é como aquela pessoa vai entender. Exatamente. Entendeu? Não, você vai jogar uma parede, a gente, todos nós aqui que pregamos aqui, que falamos da palavra do Senhor, sai falando, e a pessoa está entendendo? E às vezes a gente até percebe que a pessoa não está entendendo. Exatamente. Então, assim, o importante é você transmitir de uma forma que todos venham a entender. Há uma responsabilidade muita, né? Por exemplo, o arroz e o feijão. Você vai trazer o arroz e o feijão ali. Você vai pregar, aí tem pessoas que falam, prega salmo é fácil. Cara, o salmo é um dos livros mais difíceis que tem para pregar. Ele é uma simplicidade tão grande que você tem que trazer de uma forma tão explícita que todo mundo venha entender. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né, na hora de você transmitir e saber, não, será que a pessoa realmente compreendeu? Por um exemplo, vou trazer aqui, conversas pelo WhatsApp. Se a conversa tiver subido o tom, nem conversa mais. Fala, liga, sabe, espera até a pessoa realmente. Por quê? Você pode estar transmitindo de uma forma e a pessoa está entendendo de outra. E tem assuntos que não dá para tratar pelo WhatsApp. Que não dá, exato. Então, se for melhor tratar pessoalmente, trate pessoalmente, para você, pelo menos a pessoa entender. Expressões faciais contam muito. Não sei se vocês já perceberam isso, a pessoa está pregando, mas as expressões faciais dela, a mostra que não tem nem entendendo do que ela está falando. Então, assim, tudo isso conta, ainda mais quando você é a palavra de Deus. E a gente, para ensinar, para pregar, o que mais precisa estar inteirado, entendido do assunto, né, irmão? Então, isso pega para todos os lados, para quem prega, para quem ouve, né? E que venhamos orar pelos professores, pelos quem dá os estudos, quem dá as aulas, para quem prega, para que o Senhor possa estar na direção de cada pregação. A gente já ora, né? Mas, pode falar. Eles praticamente tiveram que, falando assim, no modo geral, alfabetizar o povo do que era a palavra de Deus. Porque ali muitos ficaram lá na Babilônia, né? E muita coisa eles nem sabiam. Alguns ali, tipo, se daqui a, por exemplo, a pastora sempre fala dos hinos da harpa. Se nós que estamos aqui agora, por exemplo, o Cauã, que é mais novo do que eu, o Davi, as crianças, os filhos, se nós ensinarmos para eles os hinos, daqui a 10 anos ninguém vai saber cantar os hinos da harpa nem dele. Mas é uma coisa que eu já falei aqui, vai ter um dia, Deus me livre, mas se fosse continuar no ritmo que está, e orar de joelho seria uma coisa estranha, né? Orar de joelho, orar em voz alta, fazendo clamor, é uma coisa, né, que cada vez mais a gente tem perdido, né? A gente não, mas assim, de um modo geral, a identidade está sendo perdida. Mas nós temos que cultivar não só na igreja, mas dentro do nosso lar. Tem pessoas que não entendem o porquê do azeite, o porquê do óleo ungido, o porquê que tem que orar para isso, porque tem gente que não tem essa visão, né? Porque já não tem mais esse, entendeu? Cada vez mais a modernidade, tudo, né, está contribuindo para esse esquecimento. E realmente o povo aqui teve que ser resgatado das suas raízes. E tinha muita gente que não tinha nem conhecimento. Lá ele está tentando, está buscando uma coisa do Senhor, e só está saindo a mesma passagem, né? Toda vez a mesma passagem. Às vezes pode ser até, da forma cômica, o Espírito Santo perguntando, você já entendeu? Não sei se aconteceu isso com alguém. De tirar a mesma passagem toda, eu quero buscar, vai sair a mesma passagem. Às vezes a gente não entendeu ainda o propósito da passagem. E aí eu pego o exemplo, eu quero sentir Deus falar comigo, igual quando eu vi Jeremias. Aí eu vejo lá, cai mesmo uma passagem rotineira, cai para mim ali. Aí eu abro ela ali, eu começo a ler, aí começa a trazer um sentido novo em algo específico da área. Eu falo assim, cara, peraí. Então, realmente, se a gente começar a
buscar um sentido diferente, dividir de ser diferente, não quer dizer que a gente vai conseguir, não, cara. Porque muitas vezes a gente lê, a gente fica até esperto naquela palavra ali, naquele livro. Mas eu acho impressionante, porque às vezes vem uma pessoa aqui, ou uma criança, e louva um hino que a gente já ouviu mais de 10 vezes. E aí o negócio, uma frase, entra na nossa mente, no nosso coração, e Deus está falando comigo, Deus está me dando resposta. Esse hino é antigo, eu conheço esse hino, eu canto esse hino, mas o negócio não flui de nós, flui de outra vida. Glória a Deus por isso, né? Irmão, a igreja é uma coisa maravilhosa, que o pastor pode ser o gari, o porteiro pode ser o juiz. Eu louvo ao Senhor porque ele faz a obra como ele quer, né? Ou ele pode botar o juiz como pastor também. Se ele quiser, ele faz como ele quer, né? Amém? Deus é fiel. Jesus, vamos lá. O avivamento da palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus de essência e ordem. Como fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Veja o que marca essa orientação apostólica, não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui é uma orientação de um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Amém? Graças a Deus, tudo que foi falado aqui eu encontrei na minha congregação. Amém, irmão? Né? Se vangloriando, não. Né? Mas está escrito aqui, ó. Tem que ter Salmos, né? Fala aí, pastor, estou perdido. Doutrina, revelação, língua e interpretação. Aí temos que buscar a interpretação, em nome de Jesus. Mas revelação, língua, salmo, está tudo dentro da ordem, né, do Senhor, graças a Deus. Exibicionismo tem, irmão? Exibicionismo tem? Na nossa congregação, não, né? Emocionalismo também não, nem tem que ter. Amém? Exibicionismo, emocionalismo, vamos falar forçação de barra, sabe? Coisa feia, porque Deus não precisa disso. Avivamento não é isso, e não somos nós que usamos Deus que nos usa, amém? Aqui a orientação, isso aqui a gente já leu. Cuidado com, também, olha, agora é um contraponto do que a gente acabou de falar. Cuidado com o formalismo. Com o formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo, oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar as regras, preceitos, métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda, o ambiente, Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Amém? Aqui é um contraponto do que a gente falou, né? Tem igreja que é exibicionismo demais, emocionalismo demais, e vai dando 9 horas, 10 horas, revelação, e canta, e abraça, e chora, e traz para frente, leva lá para trás, e traz para frente de novo. Não tem. Mas também, aí agora que tem o contraponto disso, daquela igreja também que não pode fazer nada, né? Não pode bater palma, não pode entregar revelação, né? Não pode, fulano com uma saudação, irmão, mas eu queria cantar um hino. Não, vai cantar um hino não. É só a saudação, é só a saudação. Quando for para cantar, você vem. Hoje você só vai sentir a saudação. E aí, isso às vezes sobrepõe a necessidade da igreja, porque às vezes o louvor que o irmão ia cantar ia sarar a alma de alguém, ia curar o sentido de fazer uma oração assim. Não, irmão, o período da oração acabou. Agora está no período. Tem pessoas que são muito ignorantes, né? Pessoas que são rígidas demais, antigas demais no sentido de falta de conhecimento, de falta de bom entendimento da palavra, né?
E a gente vai ver que isso também é ruim para a igreja. Então, novamente aquela palavrinha que a gente sempre usa, ó, equilíbrio, né? Não muito emocionalismo, não muito exibicionismo, aliás, isso nem tem que ter, mas também não pode ser aquela coisa formal, né? Formal, acabou, deu a hora. Já vi, irmãos, pessoas tomar o microfone da mão da outra e falar, acabou. Eu já vi pessoalmente, né? É estranho, mas acontece e não pode acontecer. Amém? Então, viemos falando desse assunto de culto, né? De avivamento. Por quê? Porque o avivamento, ele gera essas coisas. Gera a liberdade do Espírito, gera a manifestação de dons espirituais, gera quebrantamento. Não é bom quando a gente chega num culto, está tudo fluindo, tudo, né? O quebrantamento está na igreja, o Senhor está trabalhando, o Senhor está movimentando, né? É maravilhoso você chegar num culto assim, né? E já pensou, eu chegar, irmão, acabou esse negócio, então a gente tem que ter ali equilíbrio, já deu, tem que ter. De vez em quando, né? Essas coisas querem se aproximar, mas não pode se instalar. Amém? Cuidado com o fanatismo, já li. Alguém quer falar alguma coisa sobre esses dois últimos? Palavra sobre o emocionalismo, exibicionismo e o formalismo? Alguém tem algo a acrescentar? Ficou claro? Vamos para a conclusão então. O avivamento no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. E esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual. Né? Que esses avivamentos do Antigo Testamento, né, para usar uma palavra mais fácil, venha nos inspirar e venha nos ajudar a nos despertar a fazer a vontade de Deus em tempos que está mesmo, irmãos, de frieza, mornidão espiritual. Mas isso é para quem não vive a palavra, tá? Falar que a igreja está esfriando, que a igreja está xoxa, isso é para quem não vive a palavra de Deus, porque aonde tem a palavra de Deus, tem avivamento. E aqui neste lugar tem avivamento. Amém? Ficou bem entendido? Vou fazer dois irmãos aí. Dois irmãos. Pastora Jaqueline, o que a senhora destaca hoje para nós dessa lição? A gente pode destacar, né, algo que você veio destacando durante o tempo todo e na semana passada, no caso essa semana está tudo ligado, que o avivamento, ela sempre vai vir, depois, vai vir por um despertar, né? Por uma crise. Às vezes Deus usa uma crise para cumprir o propósito. E o propósito da crise é levantar o seu povo. O propósito do Senhor, ele usa, às vezes, né, até que a gente falou na semana passada, às vezes usa um inimigo ou usa a crise para colocar o povo no lugar certo, na rota, de volta. Amém. Cauã? Eu acho que a gente precisava dessa revista, né? Falar sobre avivamento, porque o crente tem uma ideia muito deturpada do avivamento. Eu sempre ouvi que avivamento era animação, né? Fulano é muito avivado. Fulano é muito avivado porque ele fala muito em línguas, ele pula, ele roda. E não é isso o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, né? Na última lição a pastora falou, é constância, firmeza. É isso, né? Uma vida de oração, palavra. Isso é uma pessoa avivada. Pastora? Por aí. Fala igual a irmã Ana Maria. Faço dele as minhas palavras. Faço dele. Amém. Então, é isso, irmão. Vamos meditar mais, estudar mais e procurar nos avivarmos mais na palavra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Amém.